Salve nação, saudações! Galera, temos aqui um corte do programa Linha de Passe de segunda-feira. Vamos ver o que eles vão falar do nosso Flamengo. Flamengo e Palmeiras, quarta-feira, né, cara? Jogaço! Oitavas de final da Copa do Brasil. Quero convidar você que não é inscrito aqui no nosso canal ainda. Inscreva-se, deixa o like aqui, ó, e ative o sininho para não perder nada, tá bom? As imagens do vídeo são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Simbora aqui para este corte do Linha. Brincadeirinha, só uma brincadeira, já que vocês fizeram esse folclore todo em relação à vida, tô brincando, obviamente. Será um prazer participar com os amigos. Eita, tá animado hoje. Foi mentiroso. Pode começar. Cara de pau. Vai na frente. Vamos ouvir o Tite. Depois me avisa. Vamos ouvir o Tite, que a partir do Tite a gente cria um assunto aqui pro programa. Vamos lá. Tá animado. O último campeonato brasileiro que eu disputei como técnico foi 2016. Depois acompanhei, é lógico, jogos, vindo, televisão. Só que aí tu vivenciando ele, tu sentindo ele no enfrentamento é outra coisa. Por que eu estou falando isso? Até 2016 eu não vi um campeonato onde a parte de baixo está tão para cima e a parte de cima, teoricamente, está tão para baixo e ele está mais achatado. Não tem nenhum jogo que eu vi de outras equipes também que diz assim, ó, esse jogo foi com uma facilidade maior que venceu. E não vai ser. Olha só, quem tem mais pinta de campeão? A gente vai falar sobre isso aqui. Isso dá um azar. Média de pontos conquistados por jogo das equipes do G6 deste Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo tem aquela média calçadiana de título, 2,11. Bota também na sua média calçadiana de 2 pontos. Deus te crija. Palmeiras 1,8. Tá por ali. Fortaleza 1,89. Tá se aproximando da média. Cruzeiro 1,84. Que campanha desse primeiro turno do Cruzeiro. São Paulo 1,6. Vamos lá, ó. Pontos por jogo dos últimos campeões. A média. O Galo em 2021 foi campeão brasileiro com uma média de 2,21 pontos. Tá? O Palmeiras de 2022 foi campeão com uma média de 2,13, então hoje quem está mais próximo ali é o Flamengo. O Galo deu uma disparada, né, 2021. O Palmeiras está um pouquinho acima, né, do que o Flamengo tem nesse momento. Estou falando do Palmeiras de 2022. E o Palmeiras do ano passado ganhou com uma média de 1,84 ponto por partida, hein, abaixo daquela média dos dois. Vem aqui para o estúdio, vamos lá. Prêmio ESPN Bola de Prata, aposta ganha. Então vamos lá, nós vimos as médias. Primeiro turno encerrou para a maioria das equipes. Algumas já estão até na primeira rodada do segundo turno. Tem gente devendo o jogo, mas vamos passar a régua aí no primeiro turno. Já tem a turminha ali que você olha e fala, a briga pelo título é essa aqui, não tem conversa, não tem discussão, ninguém mais vai entrar, tá fechado. E já tem aquela turma que você olha lá embaixo e fala, aqui esse pessoal vai ficar, essa briga aqui o segundo turno todo... Alguns vão se salvar, outros não, mas essa turma aqui não vai mudar muito disso também. Já tem essa cara já, ô Pedrão? Tudo bem? Tudo bem, um abraço a você, Jean, Calça, quem nos assiste. Eu acho que a gente já começa a esboçar um desenho e eu acho que lá embaixo talvez mude mais de figura do que se tem hoje do que lá em cima. É muito pouco provável que o campeão não esteja naquela tela que a gente viu ali agora, né? Uhum. Palmeiras, Botafogo e Flamengo, principalmente. Você pode ter um outro time ali beliscando, acho muito complicado. O Palmeiras surge naquela reta final do Brasileiro do ano passado muito mais pelo que o Botafogo deixa de fazer. Então, para aparecer alguém ali, teria que ser algo muito diferente, repetir o que aconteceu no ano passado, acho pouco provável. E não acho que os três ali deixariam a coisa escorrer. Acho que os três ali, e muito pelo que vai acontecer nas próximas semanas, que ou Palmeiras ou Botafogo deixam uma competição, ou Palmeiras ou Flamengo deixam uma competição também. Então você passa a olhar o Campeonato Brasileiro com outros olhos. Tem um foco maior, tem uma qualidade maior de elenco. O Botafogo desse ano é melhor que o Botafogo do ano passado. Palmeiras e Flamengo são times mais preparados para buscar títulos. Então não acho que vai haver muito uma mudança de cenário. Agora, lá embaixo sim. Eu acho que lá embaixo a coisa não está tão desenhada. Desenhada que eu falo do grupo dos 4 últimos colocados. Sim. Dos 4 últimos colocados, a gente está
olhando para o time ali, falando, esse time está no viés de subida, esse time está muito pronto para escapar e parar com esse papo. Você vê time ali no bolo ali de 15º, 16º, falando, se não abrir o olho, vai abrir vaga lá embaixo, alguém vai ser puxado. Então, acho que talvez se tiver que fazer uma projeção, agora virando de um turno para o outro, tem mais chance de mudança lá embaixo exatamente do que da trinca ali para mim que deve brigar pelo título. Porque ali embaixo você vê nessa reta final o Juventude sendo sugado, o Cuiabá que tem 2 jogos a menos até que a maioria dos clubes, também ainda tem que pagar esses jogos, mas está lá mais para baixo, e a gente vê um Corinthians que apesar da derrota, né, esse final de semana, a derrota para o Galo, uma derrota absolutamente normal, já conseguiu nos últimos 4 jogos 7 pontos. Estava difícil do Corinthians. O Corinthians conseguiu até 2 vitórias. Aí você tem um Fluminense que engatilhou 3 vitórias seguidas. O penúltimo colocado, só para complementar, que é o Fluminense, sim, você está quase que esperando para ver a hora que ele vai virar a página disso. Exatamente. Então ali você já muda, já é uma mudança substancial. A gente está falando do penúltimo colocado, de um time que virtualmente há 4, 5 rodadas ninguém dava nada. Então tem uma chance maior de mudança ali de cenário. Na parte de cima não muda muito não, Calçade? Fica nos 3? Tudo bem? Boa noite. Eu acho que até o 5º lugar, o Cruzeiro, a gente tem que respeitar. Que tem características diferentes, cada um desses 5. O Flamengo é o maior orçamento do futebol brasileiro e usa muito bem isso. O Tite não tem o tempo do Abel Ferreira, não tem o tempo do Vojvoda, mas o treinador que estiver cuidando do Flamengo tem os melhores jogadores e um orçamento gigante. E isso, quando o trabalho é minimamente bem feito, você encontra ele na tabela, sim, em boas posições. Então você tem um Flamengo desfrutando dessa condição. O Botafogo é uma SAF que agora o Textor está pondo mais dinheiro, está investindo e está também mais organizado desde o ponto de partida quando ele assumiu. E isso acaba sendo refletido no trabalho. Ano passado, o que aconteceu foi inusitado, né? Uma diferença tão grande e perdeu o título a ponto do Palmeiras ter uma média de pontos de 1,84. Isso. Que é uma média... daquela média... É baixíssima. A gente usa a média de 2 pontos, que você vai ter... Quem tiver mais ou menos 2 pontos pode ter acima de 76, vai terminar o campeonato de 76 para cima. Quem tiver essa média, dificilmente vai deixar de estar perto da disputa do título na reta final. Por isso que a gente usa essa métrica, porque são equipes que vão disputar o título e aí na reta final, faltando 5, 6 rodadas, você sabe mais ou menos o que você precisa e aí cada um vai dar o máximo, aquilo que puder. Outro ponto por exemplo, Palmeiras, o trabalho mais longevo de um treinador, junto com Fortaleza, Palmeiras também muito bem administrado, o Fortaleza é outro grande exemplo. Onde eu quero chegar? E o Cruzeiro é uma SAF que agora, que foi vendida, sim, né? O único risco é o dono querer botar a mão no futebol. Que nem eu mandar áudio para os amigos, eu já mandei, se não entrar no time, tá fora, tal. Essas bravatas, esse é o problema de ter torcedor e o cara com dinheiro no clube. Chega uma hora que ele atrapalha. Eu não esperava que fosse tão cedo, né? Pelo menos ainda não atrapalhou. O Cruzeiro está bem. Mas você não sabe o trabalho que isso deu para o treinador lá dentro. Sim. Porque você tem uma galera que quer entrar e tem aqueles que levaram o Cruzeiro até o lugar onde ele está até agora. E o jogador que está jogando e está rendendo falou, bom, não adianta fazer nada aqui. Porque a vaga, o presidente já definiu que eu tenho que sair. Então, assim, isso é uma loucura, né? Infelizmente acontece no futebol, é raro, mas acontece muito, né? No futebol brasileiro. Então, o risco do Cruzeiro é esse, né? É o dono. Infelizmente, a largada foi péssima, né? Apesar do dinheiro que ele está colocando. Mas, cara, você enxerga um resultado extra-campo nessa história de classificação. No ano passado, foi um campeonato que todo mundo largou porque o Botafogo ia levar. A hora que o Botafogo resolveu entregar o campeonato, que não tinha força. Começou a cair no colo de um e do outro e alguns foram entregando também. E foi aquele que estava quente, mais organizado, sem ser brilhante, que era o Palmeiras. Esse ano é totalmente diferente. Calçade caiu no colo do Flamengo, caiu no colo do Palmeiras, caiu no colo do Red Bull Bragantino, sim, caiu no colo do Grêmio, né? Falei. E assim, o Atlético... vamos lá então. Atlético Mineiro, Palmeiras. É uma batata quente, né? Grêmio
Red Bull Bragantino. O Atlético ficou 10 jogos sem... na hora que chegou o 4, 5 o clube esteve ali e foi o Palmeiras que acabou aproveitando. Cada campeonato é diferente. Exatamente. Tanto é que o Grêmio acabou sendo vice-campeão e a coisa foi tão no limite que o Grêmio reclama até hoje daquele pênalti, daquele lance do Yuri Alberto e tal, não sei o que teria pontuação para ser campeão. Olha como é que foi ali no limite. Jean, apto a falar? Pode ser? Apto a falar. Tranquilo? Qualquer coisa tem aguinha aqui para salvar, tá tudo certo. Pode contar, hein? Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu acho assim, é engraçado que a gente falar, o brasileiro agora a gente já consegue apontar quem vai brigar por título, qual é a briga de cada um. Evidentemente, esses 3 times que estão lá em cima, que são, para mim, os 3 principais candidatos à briga pelo título, eles já eram apontados como esses candidatos mais fortes. Claro, junto com outros, junto com o Atlético, com o Internacional, que acaba fazendo uma campanha muito decepcionante, mas Flamengo, Botafogo, Palmeiras estavam ali, estavam nesse bolo. E pelo fato deles confirmarem essa expectativa, eu acredito muito que o campeão saia de um desses 3. Por mais que a gente tenha hoje um Fortaleza que, por pontos perdidos, está até acima, né? Um Cruzeiro que, de fato, pode gerar essa expectativa, porque, agora tendo jogado o primeiro turno com o elenco que jogou, tendo o elenco que tem a partir do segundo turno, pode ter essa expectativa, mas, assim, eu recebi a notícia ali do vazamento do áudio do presidente com a mesma, não sei se eu posso dizer, o mesmo desânimo do Calçade, porque realmente é um negócio inacreditável, né? Quando você acha... Tudo bem, pode até ser uma bravata, pode ser o Flamengo como o favorito. Só que é óbvio que depende tudo de permanência ou não nas Copas. Então, se o Flamengo continua na Libertadores diante do Bolívar, é o normal até o Flamengo passar. Se o Flamengo passa do Palmeiras, que aí é normal, como um dos dois pode ser normal. Desculpa. Botafogo. Não, na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, tá. Copa do Brasil. Um dos dois vai ficar sem agenda de Copa do Brasil aí. Isso. Ou o Flamengo ou o Palmeiras ficam sem agenda de Copa do Brasil, é o que o Pedro falou. Ou o Botafogo ou o Palmeiras ficam sem agenda de Libertadores. E isso pode começar a indicar um caminho para o brasileiro. Vamos supor que o Palmeiras caia dos 2. Aí a gente está falando de um time muito forte, um time que tem capacidade de recuperação. É óbvio que ninguém quer cair de nada. Todo mundo quer continuar no limite até o fim. Mas continuar em todas as competições, evidentemente, te leva a poupar no brasileiro. Essa é a verdade. Quem sofre diante do nosso cenário aqui. Mais ou menos assim. Quem como os técnicos optam. Tem que torcer para o rival do brasileiro permanecer nas Copas. É meio isso. Meio isso. Aí, e a cultura do Caioma não foi tão ruim, porque agora eu foco aqui, então eu escolho competição. Esse não é o time de Copa. O discurso está pronto, né? Mas é isso que o Jean fala de foco em campeonato, né, no campeonato nacional. Mas é por isso que o campeonato brasileiro não necessariamente, quando a gente olha para a tabela, a gente fala, não, todo mundo aí vai dar vida. Porque por uma questão cultural, que é qual o caminho mais fácil e mais curto para uma Copa? Não é o brasileiro, né? É o mata-mata. Ganhar brasileiro demanda trabalho, e nem sempre o pessoal quer trabalho, né? O pessoal quer chegar no sucesso, não necessariamente com mais trabalho. Se tiver uma via aqui um pouco mais curta, é melhor. E financeiramente se começou a vender a ideia também, né? Da mesma organizadora, que é a CBF, ela começou a vender uma ideia. Olha, eu botei muito dinheiro aqui na Copa do Brasil, que é para todo mundo prestigiar a Copa do Brasil. Então tem uma questão cultural, tem uma questão de calendário também, que não necessariamente o Campeonato Brasileiro é a menina dos olhos do time, do clube. O Campeonato Brasileiro se der, eu vou brigar no Brasileiro, mas se eu puder brigar pelas Copas, e quem ficar nas 3 frentes, mais interessante. Então, essa é uma questão. A chance de ganhar... Aí vai o papo, vai priorizar? O brasileiro fica difícil. Fica difícil, claro. Porque ele vai sofrer pelas Copas. A não ser que você faça uma coisa que não é normal ser feita, né, Calçade? E aí acho que tem que elogiar o Tite nesse final de semana. Porque ele poderia olhar para o contexto ali e falar, cara, o Arrascaeta não vai jogar, porque Atlético Goianiense, o Arrascaeta não vai jogar, o Cebolinha não vai jogar. Ele decidiu jogar. O Gerson não vai jogar. E então, assim, eu acho que... E estou falando isso já tendo criticado o Tite em outros momentos por escolhas que ele fez. Por exemplo, poupando um jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, que é um jogo que a gente sabe que tende a ser um confronto direto na briga pelo título por pontos corridos. Eu acho que esse não é um jogo que você poupa jogadores importantes, como o Pedro, por exemplo, ou como a Arrascaeta. Mas assim, ele falou, cara, eu acho que aí é aquela coisa, né? Aí ele viu, cara, o Palmeiras perdeu, o Botafogo perdeu. Exatamente. Eu não vou dar... Era um jogo muito grande pela pontuação que ele... Assumia a liderança com o jogo a menos. E numa disputa que ele mesmo... Ele explica isso com essa coletiva. Sim. Porque ele está vendo tão justa a diferença.
assim, com essas derrotas, era o dia para não... É inegociável. O Palmeiras tentou negociar, se deu mal com Vitória, porque foi, assim, eu entendo até a ira do Abel, porque o Palmeiras tem estrutura e time até para, com uma formação bem alterada, ganhar do Vitória. Mas o time de sábado, esse time conseguiria vencer a Vitória. Exatamente. E é por isso que ele... Possível. É isso. Eu discutiria muito mais se ele tivesse colocado, o Abel tivesse colocado, sei lá, esse time reserva e o jogo do final de semana fosse, sei lá, contra o Botafogo. Isso. Porque aí você fala, pera lá, esse é um jogo chave e que você dificilmente vai ganhar se você não tem os seus titulares. Melhor. Mas é normal o Abel, com a força que tem hoje o Palmeiras, seja no elenco, seja no time, olhar e falar, cara, é possível, como é o Vitória, é possível ganhar com um time alterado. E aí eu vou com o time mais forte para coisa, né? E acabou não dando. Só continuo lamentando que para você ganhar alguma coisa, você tem que fracassar no resto. Não, mas é o que eu falei da cultura e do que a gente faz com o calendário. Sim, não é lógico no futebol. O futebol você tem que jogar para vencer, sempre. Mas em 2021, quase o Galo ganha tudo. Ele ganhou o Brasileiro, a Copa do Brasil, ele caiu na semifinal. Exatamente. Quantas vezes Palmeiras, isso aconteceu? Caiu invicto. Quantas vezes isso aconteceu? Qual é o grande time... Nós vamos lembrar do Galo por alguns séculos. A gente vai lembrar do Galo do Cruzeiro, exemplo ali. A tríplice coroa do Cruzeiro já é um outro debate, porque o calendário era diferente. A gente não vai lembrar. Qual é o grande time festejado como o futebol mais bem jogado, que a gente parava para ver, independente... De 19. Ele já é fruto de um fracasso na chegada de uma eliminação. De uma eliminação precoce em Copa do Brasil, que não necessariamente era o que se esperava do elenco. Ele já é fruto disso. Então, você achar que isso é a realidade, não é. Eu estou com Calçade. Por exemplo, quando você chega... Antes do Brasileiro, o Tite dá uma entrevista. Né? É interessante a atitude dele ontem, mas o discurso recente não era. Antes do Brasileiro, o Tite dá uma entrevista. Ele se antecipa à discussão e ele fala, é humanamente impossível. Se não falou isso, falou algo perto disso. É humanamente impossível sentar e falar que a gente vai brigar nas 3 frentes. Hoje eu já acho que o papo é um pouco diferente, porque se tem alguém em condições de se dividir, não é com força total nas 3 frentes, é o Tite. Outro exemplo, você pega, tem coisa de 10 dias ou pouco mais, qual foi o grande e badalado jogo, festejado jogo? Foi aquele Botafogo e Palmeiras do Newton Santos. Que aconteceu ano passado lá, a atuação do Endrick, a virada, pênalti do Tiquinho. Era a grande atração da semana, era uma quarta-feira à noite. Os dois times, sabe, bem, brigando ali, taco a taco, quem poderia ser líder. E é um grande jogo. Independentemente da atuação do Estevão, por exemplo, que era até ali então um grande nome individual do campeonato, não foi bem, mas era um grande jogo. E a bola do Tiquinho, a construção do Botafogo, o gol do Tiquinho, a história do Tiquinho do ano passado, ele faz o gol para garantir. O que aconteceu na semana antes daquele jogo? Você lembra? Descanso. Não aconteceu. Entre aspas. Foi uma semana para você se preparar. Você não vai ter mais esse cenário até o final do Campeonato Brasileiro. Seja um Flamengo e Palmeiras que se desenha, seja um Flamengo e Botafogo que também se avizinha no Campeonato Brasileiro. Você não vai ter mais isso. Você vai chegar fazendo conta. Pedro força cartão, segura não sei o que por causa do jogo. Quanto é que foi o jogo da ida no Maracanã? Como é que deve ser a volta? Você vai passar, então, o calendário, a cultura nacional do futebol, se é que ela existe, né? Ou como ela não existe, ela impede essa conversa. Não é só papo de treinador. E aí o brasileiro fica, para Deus dará, assim, no final do vamos ver quem que... O brasileiro você não consegue planejar com quem você joga na semana que vem, porque a tabela não sai no dia que tem que sair. Também tem isso. E aí a confederação, a CBF, marca um jogo na terça para um Bahia, mas ele tinha jogo marcado na segunda. Então, você não vai privilegiando. Por que você tem que botar o dedo na cara do treinador e falar, você tem que privilegiar? É muito difícil, é tudo muito viciado aqui. Você vai falar, corre nas 3. É aqui que vai decidir muita coisa, porque Palmeiras tem Botafogo e Flamengo. Ele pode deixar o Botafogo pelo caminho, ele pode ficar pelo caminho. Então, assim, nós temos Flamengo, Botafogo e Palmeiras, que são as maiores forças, podendo ter um redirecionamento do seu restante da temporada. Praticamente um jogo a cada 4 dias. Tivesse São Paulo, 3,88 dias. Tivesse São Paulo um pouco mais acima na tabela, entrar nessa tela, porque também tem 9 ali. E outros times. Também. Sim, e outra, esta sequência aqui, a possibilidade de lesão, ela aumenta, sim, exponencialmente. Isso não é... Essa é a tal da ciência que... E é um mês sem treino, né, Calça? Porque joga domingo, representa segunda, descansa terça, porque é véspera. E aí você não privilegia nenhum jogo. E é bom entender que, assim, além dos confrontos de mata-mata, a quantidade de jogos no brasileiro,
alguns vão se enfrentar. A gente vai ter uma sequência de Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras tem Flamengo e Botafogo. E tem um Flamengo e Botafogo também. Eu acho até justo que tenha isso, porque assim, pelo menos, quer dizer, eles se enfrentam... Em igualdade de condições. Em igualdade de condições, sabem que depois vão ter um jogo mais complicado ali no meio de semana, porque também, assim, obviamente acaba sendo uma vantagem quando um candidato ao título pega uma galinha morta num final de semana, e tudo bem, a gente viu o que aconteceu nesse fim de semana. Favoritismo não significa tudo, mas, obviamente, é melhor você pegar um time mais fraco do que pegar uma potência nesse contexto em que você vai poupar. Então, eu acho que até é bom e é justo que você tenha Flamengo e Palmeiras, que você tenha Botafogo e Flamengo no meio desses jogos todos, né? Até porque também é interessante olhar para o fato de que, cara, ninguém tem confronto nas Copas, que poderia ter acontecido, confronto tranquilo. Não vamos nem falar de Flamengo e Palmeiras, que obviamente o pior confronto para o Flamengo talvez fosse Palmeiras, ou né, um outro time, ou Botafogo, mas deu Palmeiras. O pior para o Palmeiras talvez fosse o Flamengo. Então, eles pegaram o pior adversário possível. O mesmo se aplica a Botafogo e Palmeiras na Libertadores. Então, o Palmeiras, nesse sentido, quebrou a cara nos sorteios. Mas o Botafogo também não tem vida fácil na Copa do Brasil, né? Porque não pega o Flamengo, não pega o Palmeiras, mas pega o Bahia. Exato. Ou seja, é também um adversário duríssimo. Não é aquele adversário que te permite imaginar, se eu pegar o exemplo do São Paulo. O São Paulo, por exemplo, tem uma sequência muito boa. O São Paulo pode, de repente, resolver as suas questões até nos mata-matas de Libertadores e Copa do Brasil antecipadamente. Claro, não estou dizendo resolver de golear, meter 5-0, mas pode encaminhar as classificações. Nacional e Goiás. E o Goiás. Nacional e Goiás. Então, assim, é um outro nível de confronto. Agora, falando dos 3 candidatos ao título, cara, é uma agenda absurda, né? E vai resolver a parada aí mesmo, o Calçado? Esses próximos 35 dias... Eu acho que, assim, vai definir muita coisa. Você pode ter uma equipe... Pode acontecer do Palmeiras ser desclassificado na Libertadores e na Copa do Brasil? Pode. Pode acontecer do Botafogo perder para o Palmeiras e na Libertadores? E pro Bahia. Pode. Então, assim, nós não sabemos o que vai acontecer. O que nós sabemos é o que não vai acontecer, que é o seguinte, é qualidade no jogo. Então, não espere nesses 35 dias qualidade. O que a gente vai ter são jogos emocionantes que o mata-mata sempre traz uma emoção, em função das necessidades, principalmente a partir do segundo jogo. Precisa ganhar de 1-0, precisa fazer 2. Então, ele traz emoção e retira futebol. Por quê? São 9 jogos em 35 dias. Isso. São 9 dias em que você joga. 9 dias que antecedem os jogos. Você já não treina com muita intensidade. É um jogo menos de 4 dias para cada jogo. E 9 dias depois do dia que você joga. Só aí são 27 dias. Você não tem treino. Só restam dos 35, 7 dias. Tira o dia que você tem que viajar. Só restam 8 dias, entendeu? Você joga 9 anteriores que você diminui o seu treino, é um treino leve, 9 que você joga e o 9 que você é a recuperação pós-jogo. Cara, imagina se quem joga no domingo. Joga no domingo, na segunda o que ele faz? Ele está recuperando. Ainda mais com essa sequência, todo mundo machucado, dolorido. Na terça, você já não treina legal, porque tem jogo na quarta. Então, se você vai querer qualidade, o que vai ter... Qualidade vai ser complicado. O que vai ter são conversas de domingo até quarta-feira. E você tentando corrigir problemas que você corrigiria ensaiando, treinando, simulando dentro de campo. Então, qualidade nós não vamos ter. Porque a gente vai ter a emoção do mata-mata. E isso leva os jogos para serem decididos no erro de um jogador, num lance polêmico da arbitragem. Aí vem, acho legal, né? Aí vem a inteligência artificial do John Textor, diz assim, esse defensor aqui não teve intensidade para tirar a bola neste momento do jogo. O movimento da perna esquerda no apoio não foi... O cara está com 8 jogos nas costas em 33 dias e aí tem alguém falando que ele não está igual. É verdade que ele não está igual. É óbvio que ele não está igual. É óbvio que ele não está igual. Senão ele seria o super-homem, estaria na Disney, na Marvel, né? E não está. Cara, então assim, tem é muita loucura.
Cara, eu tô dando risada que o Super-Homem não é da Disney, nem da Marvel, é da DC. Nesse espaço de tempo. Nós vamos sentar aqui e discutir essa loucura o tempo todo. Cara. Agora, dá pra gente imaginar, você falou, a gente não pode descartar, estou Cruzeiro. Dá pra gente imaginar nesses 35 dias, tudo que a gente está imaginando aqui que pode acontecer com o Flamengo, com Botafogo e Palmeiras, tem alguém que pode furar esse bloqueio aí, mediante essa característica, esse desgaste, esse cansaço, eliminações que vão acontecer dos primeiros... Confrontos diretos e tudo. Tem alguém que vocês vão pensar, olha, vamos levar em consideração esse time aqui, porque esse time aqui tem capacidade de... A partir de qual colocação? A gente está falando dos 3 primeiros, certo? Então a gente vai contar do 4 para baixo. Eu vou até o 5º, vai. Quem pode furar o bloqueio? É o Fortaleza? É o que tem um jogo a menos? É o Cruzeiro, que fez um excelente primeiro turno? É o São Paulo? O Bahia? Enfim, quem que vocês olham e falam assim, esse aqui, se tem alguém para escolher para furar esse bloqueio, é esse time. Sim, a gente está dizendo aqui que o Campeonato Brasileiro sofre no momento em que os clubes têm Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. É o Brasileirão que vai sofrer, porque eles vão tirar jogadores dos jogos do Brasileirão. Pelo posicionamento do Fortaleza e ele tendo um jogo a menos, sim, se eu sou presidente, estrategicamente esse ano eu falo. Os outros sofrem, o brasileiro não. Tá. O Cruzeiro também tem um jogo a menos, tentaria levar o Fortaleza para a melhor classificação da história do brasileiro. E também questão... Você acha que o Fortaleza abdicaria de uma Sul-Americana, onde ele está, é um dos favoritos? Mas tem uma coisa que une Fortaleza, tem uma coisa que une Fortaleza e Cruzeiro. Estou falando a minha opinião, sim, já para agora. Eu faria isso tem agora. Uma coisa que já une Fortaleza e Cruzeiro. Eles não estão na Copa do Brasil. Exatamente. Já não estão na Copa do Brasil. Estão na Sul-Americana. O Cruzeiro, ele pega um Boca Juniors. Na Sul-Americana. Não é que não vai passar, não é que não tem que passar, não é que não tem que dar prioridade. Até porque o mata-mata com Boca numa Sul-Americana que seja... Você vai tirar o pé, né? Isso lhe confere até mais credibilidade para uma briga de mata-mata. Agora, ele já tem 2 datas a menos. Ele já tem 6, 7 dias a mais de treinamento. E ele tem um momento de evolução. Ele está com 35 jogos a menos, a gente pode diminuir um pouco essa vantagem. Agora, é muito também do que vai ser... A gente não sabe, vai ser essa manutenção de ambiente. A gente viu um cenário na semana passada... que fale o que quiser, o Pedrinho, do Cruzeiro, fale o que quiser, tem um áudio ali. Tem uma preferência. Para alguém ele fala. Tá bom, galera, deixa eu voltar aqui nessa tela que tava, né, cara? O vídeo nosso aqui ficou muito grande já, 27 minutos até aqui. Os 10 primeiros colocados, Flamengo 40 pontos com um jogo a menos, tá? O mesmo vale para o Fortaleza. Deixa eu só confirmar aqui se o Cruzeiro também tem 19 jogos. Exatamente, galera. Abri aqui, né, a classificação do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza e o Cruzeiro têm 19 jogos, tá? 4º e 5º colocados. Estão muito bem mesmo o Cruzeiro e o Fortaleza, cara. Acho que o Cruzeiro tem mais força, mais futebol que o Fortaleza. Apesar que o Fortaleza está surpreendendo, né? Que campanha tá fazendo o Fortaleza. Deixa eu ver quem mais tem menos jogos aqui. O Atlético Paranaense tem 18 jogos. O Atlético Mineiro, pessoal, tem 28 pontos com 18 jogos. O Bragantino também tem 18 jogos. O Vasco tem 19 jogos. O Criciúma, o Juventude tem 18 jogos. O Internacional tem 15 jogos, 5 a menos que a maioria dos times aí, né? O Grêmio tem 18 jogos, o Cuiabá 18 jogos, o Fluminense 19 jogos e é isso. Tá na tela então a classificação do Brasileirão. Para você, quem pode não brigar pelo título, mas quem pode incomodar ali o Flamengo, Botafogo, o Palmeiras? Você acha que o Fortaleza, o Cruzeiro... Qual desses dois aí pode incomodar Palmeiras, Botafogo e Flamengo na briga pelo título brasileiro? Ou se você acha que o Cruzeiro e o Fortaleza têm chances ou capacidade para ser campeão brasileiro, comente aqui. Quero saber a opinião de todos vocês, tá bom? Bem, cara, é isso. Separei aqui para vocês este corte do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, analisando a maratona de jogos que terão os principais clubes, né, que disputam as 3 competições: Flamengo, Botafogo, Palmeiras, São Paulo. Vários clubes aí com muitas competições pela frente, 3 competições, 9 jogos em pouquíssimos dias, né, 22, 23 dias
terão que jogar 9 jogos. É uma maratona e tanto, né? E só pedreira, hein, cara? O Flamengo só tem pedreira pela frente. Pega o Palmeiras 3 vezes em 11 dias. Pega o São Paulo agora fim de semana. Depois pega o Botafogo dia 18. Tem o Bolívar 2 vezes, dia 15 e dia 22 de agosto. Então, é pauleira, cara. Jogo em cima de jogo, de 3 em 3 dias, 4 dias às vezes. E é só jogo difícil, jogo decisivo. Campeonato Brasileiro também é decisivo, né? Se perder, se complica, né? Porque é alcançado e é ultrapassado pelos concorrentes que vêm logo atrás, né? Mas que este campeonato está sendo muito equilibrado, está. Cara, o Tite tem razão. Tem muito equilíbrio, galera. Em cima e embaixo da tabela, no meio também, né? Beleza? Muito obrigado a todos. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!